Mente aberta, cabeça aberta, mente renovada. Como dizem Romanos, renovar a nossa mente é preciso. Isso só acontece por meio da palavra de Deus. Então, princípios e valores bíblicos ajudam a quebrar sofismas e mentiras que são plantadas na nossa mente ao longo dos tempos. Uma delas diz respeito assim, olha, droga, você não conversa, você não fala, você foge das pessoas, porque os drogados são bandidos, são pessoas assim com os quais a gente não mexe. Isso é uma realidade? Eu creio que não. E para isso eu recebo aqui hoje o grande amigo, pastor Wellington do Credec, Wellington Vieira. Seja bem-vindo, viu, pastorzão? Pastor, obrigado pelo carinho, para trazer esse tema tão atuante, tão relevante, que pode realmente abrir a mente das pessoas para ver de um prisma que talvez muitos não veem. É verdade. Eu sei que é um desafio, nós vamos falar sobre isso, mas mais uma vez, quero reforçar porque eu quero que você tenha um diálogo comigo bem aberto. Então pode enviar sua sugestão, pode participar junto comigo. O meu e-mail, o e-mail do programa é menteaberta@redesuper.com.br e o nosso Twitter é @pgmmenteaberta. Então participe, envie sua sugestão, sua crítica. Você é muito bem-vindo. Juntos nós vamos fazer sempre um programa melhor. Como esse é o desafio de hoje, é da gente perceber, né, o que a igreja tem feito e o que as drogas têm feito. Eu sei que, por um lado, as duas precisam se encontrar e uma vai vencer a outra, né? Com certeza. Porque diz o texto bíblico que as portas do inferno, e a droga parece que vem do inferno, eu creio nisso, não vai prevalecer contra a igreja, e talvez a igreja seja, com certeza, a igreja é a solução para isso. Mas, na igreja, a igreja não atua sozinha. Sim. E aí tem as forças, tem o senhor que é um pioneiro nisso. O Wellington tem sido pioneiro no combate às drogas, já há muitos anos atrás, já tinha se despertado, 23 anos. Não existia nenhum crack ainda, né? Na verdade, quando a gente começou nesse processo, quando Deus nos chamou para isso, a gente, naquela época, ajudava as pessoas que tinham problema com maconha e álcool, né? Jamais imaginaríamos que Deus estaria nos chamando para nos utilizar hoje para estar diante de uma epidemia, de uma droga que tem destruído famílias. Epidemia muito forte, esse é a realidade do crack? Hoje nós estamos diante de uma epidemia, né, declarada inclusive pelo governo, porque o governo só ele não tem dado conta em todos os aspectos, não só na questão da repressão, mas a questão também do tratamento. O governo não tem uma rede para tratar dessas pessoas que têm buscado ajuda, né? São muitas, para você ter uma ideia, 1% da população hoje, 1,5%, está adoecida por questão do crack. 1,5%? 1,5%. Mas nós temos 10% da população que são adoecidas por questão de álcool, né? Nós temos aí mais de um universo, quase 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas. Então você imagina que o governo é hoje ele não tem uma rede. Exatamente, não tem uma rede para poder tratar essas questões das drogas. Então, muitas das vezes as respostas têm sido muito tímidas pelas igrejas, né? Como o senhor perguntou, a igreja tem feito alguma coisa? Acho que a igreja não tem feito nada, ainda nada. Os pastores ainda têm isso como um tabu, achando que simplesmente é uma questão espiritual, é uma questão de demônio. E a gente vê, segundo a Organização Mundial de Saúde, que a dependência química é uma doença progressiva, incurável e fatal. Mas é uma doença que pode ser totalmente tratável como a diabetes. Mas é uma doença progressiva. Ninguém fica doente da questão da droga da noite para o dia. Ou seja, esse mito de falar, não usa crack uma vez não que você vai se tornar viciado, talvez tenha levado as pessoas a experimentar por curiosidade, justamente porque falta informação. O nosso povo ele é muito desinformado. A Bíblia diz que nós estamos sendo destruídos por falta de porque falta conhecimento. Falta conhecimento. E nessa questão, quando nós vemos, quando houve a epidemia da questão da AIDS no Brasil, então, na minha faixa, quando começou-se na minha sala de aula a falar de doença sexualmente transmissível, eu cheguei meio que horrorizado em casa, e minha mãe logo em seguida foi na escola para saber o que era aquilo, tirar satisfação, né? Então hoje é mais ou menos isso, né? As pessoas estão com a mente fechada diante de um problemão que o governo só não dá conta de resolver, as famílias não dão conta e as pessoas ficam como zumbi para cima e para baixo, ou seja, justamente porque não tem uma rede para poder atender essas pessoas que querem sair. A verdade é que a gente não sabe o que fazer, a igreja não sabe o que fazer. E os líderes, vamos falar assim, alguns eu sei que têm se levantado, como o senhor, como pastor mesmo, tem se levantado, mas é uma minoria. E as igrejas convivem com essa realidade, porque muitos
começam a experimentar e, de repente, rapidamente se tornam, vão para uma situação assim, deplorável. É porque, na verdade, vão para a existe porta das igrejas, né? E muitas vezes o que acontece é o seguinte, há um desconhecimento muito grande, porque primeiro, nem todo mundo se torna dependente. Ou seja, a cada 10 que experimenta e se torna um usuário ocasional ou habitual, somente 2 vão se tornar dependentes. Então, para cada 10 que se torna dependente, 1 consegue se livrar das drogas. Então, é uma doença realmente... Então, 9 ficam presos. 9 ficam presos. Uau, e é muito alto. todo o processo. E um dado maior ainda, aí, que é um adoecimento emocional, que é da família, que é a questão da codependência. Então, a igreja, ela é uma resposta efetiva. Eu vejo que os casos de sucesso hoje, com o envolvimento da nossa igreja, ou seja, desde quando eu comecei a fazer esse trabalho, a Lagoinha sempre apoiou, né? A Lagoinha sempre esteve junto no processo do CREDEC, trabalhando, não recuperando pessoas com Bíblia e com enxada, mas sim trabalhando o tratamento da pessoa, trabalhando o corpo, alma e espírito, ou seja, tem uma equipe técnica, ou seja, especializada para poder tratar, fazer um diagnóstico e ver o que de fato o que precisa. O fato de Bíblia enxada, por quê? Porque a maioria das clínicas põe o cara A maioria do trabalhar. povo, na verdade, põe o cara na enxada e com a Bíblia debaixo do braço e fala, não, ele vai recuperar. Né? Alguns aí começam a dar água que pegou no monte não sei da onde para poder... Então há um desconhecimento muito grande e muitas das vezes um encaminhamento mal feito, um tratamento mal feito, muitas das vezes leva essa pessoa a buscar, a mudar de droga, ou seja, porque ninguém se torna dependente da noite para o dia, como eu falei... Uma pessoa dessa pode sair pior, porque se antes ela tinha só o entendimento que era viciada em droga, a partir do momento da inserção dela com a Bíblia, e ela num lugar onde não tem droga, ela entende o princípio bíblico. Então há um descompasso muito grande. E aí ela sai cheia de culpa, né? E aí não consegue largar o vício. Não trata a questão da alma, transfere para Jesus, fala que Jesus é que vai curar, ou seja, é uma questão de responsabilidade compartilhada. A Bíblia é assim. A Bíblia eu vejo ela como um processo de responsabilidade compartilhada. Tem parte ali que eu tenho que fazer e tem parte ali que Deus tem que fazer. E aquilo que Deus tem que fazer, Ele não vai deixar de fazer. Mas existem coisas que eu tenho que fazer que eu não faço. Então, muitas das vezes, na questão do tratamento da dependência química, por isso há muita crítica dessas fazendas de recuperação, ou seja, se misturando como comunidade terapêutica, o desafio jovens, porque a pessoa não tem um projeto terapêutico para poder tratar essas pessoas. E ela tem um local fechado, reservado, ela... Vou levar para ali. Pessoa ali. Vou levar para ali para poder a pessoa parar de usar droga. Ninguém para de usar droga. Passa a ser quase um incluso ali, Sempre quando recluso, a pessoa vai né? parar de usar droga, ele vai buscar um outro prazer, uma outra fonte de prazer. Ele substitui. Por isso, ou ele vai mudar a compulsão, vamos dizer assim, vai por alimento, vai por sexo. Então, por isso a gente orienta que sempre quando a pessoa, primeiro, está diante de um problema da questão das drogas, tem que buscar um profissional especializado para poder ou fazer a orientação correta. Nem todas as pessoas necessitam de internação. Para cada 100 pessoas, 80% não precisam de internação. A internação em comunidade terapêutica ou em fazenda de recuperação é o último caso. É o último caso. Então nós temos os ambulatórios, nós temos os grupos de mútua ajuda, nós temos as reuniões. Mas falta informação verdadeira. É desinformação. Né? Porque a família, ao primeiro momento, descobre um impacto. A família, de repente, não tem apoio. A família se desespera. Ao saber que um parente, ou o esposo, ou o filho é usuário de droga, a primeira reação da família é querer internar essa pessoa? Não, a primeira reação é negar. Ah, isso é mentira, ela está bem. Ah, não está usando, ele está bem, ou seja, existe essa barreira de negação. Quando a família vence essa barreira da negação, aí que propriamente dito que nós vamos buscar essas pessoas para poder buscar um tratamento. E aí buscar o quê? Diante da situação. Normalmente, se a pessoa conhece um pastor, liga para o pastor, eu preciso levar meu filho para uma casa de recuperação. É totalmente equívoco. E o pastor, sem conhecer, sem saber para onde está fazendo e o que está fazendo, encaminha para qualquer lugar. E aí chega a pessoa, não se trata, não ali tem a questão alma, tem a questão espiritual, tem a questão corpo. Pior, ela é tirada, ou seja, ela sai pior que ela sai do seio do uso familiar, porque ela rompeu um vínculo, então o tratamento ela tem que ser uma reconstrução de vida dentro
reconstrução de vínculos dentro de um projeto de novo estilo de vida. Uhum. Então é toda uma sistemática para tratar a dependência química. Não é simples, é complexo. Tem uma estrutura. Tem que ter uma estrutura, tanto física como uma estrutura profissional, em todos os aspectos. Enfermeiro, assistente social, psicólogo, e aí pode ser até voluntário, não importa. Os usuários no tratamento de uma clínica, ou eles são separados por droga? A gente poderia dizer que existe uma droga que é pior do que a outra? Não, se trata a dependência química como dependência química. O cara, a pessoa, o sexo masculino, feminino ou adolescente, você tem que tratar a dependência química. Ele está dependendo de quê? A química que ele está dependendo. Ou seja, então você tem que tratar. Não existe um tratamento específico, um local que você vai tratar álcool. As pessoas têm esse equívoco de falar, não, eu só trabalho com pessoas que têm problema com álcool. Mas aí a questão, a dinâmica, a forma de tratar, ou seja, os profissionais que trabalham nessa área, com as terapias, as psicoterapias, a medicação, ou seja, pode ser medicações diferentes, mas em locais. Por quê? Nesses modelos de comunidade terapêutica, que é o modelo de tratamento que já existe há 30 anos nos Estados Unidos, que hoje tem no Brasil já há algum tempo, as pessoas já trabalham esse modelo de tratamento, isso já pode ser feito dentro de penitenciária, esse modelo, pode ser feito dentro de um local de trabalho, porque o maior instrumento terapêutico dessas pessoas é a convivência entre os pares. A convivência é que faz o processo da mudança. Então, por isso que você tem que criar um ambiente bem aconchegante, com uma equipe, onde tem interação, relacionamento, e ali vem um processo de cura para você poder trabalhar um novo estilo de vida daquelas pessoas. O papel da igreja nisso, se ela não sabe o que fazer, é melhor ela procurar ajuda. Porque às vezes o líder de uma igreja ele quer ajudar e às vezes atrapalha, mas não procura saber qual o processo, o entendimento. É comum ter palestras, aí são duas perguntas, né? O que ele deve fazer e ter palestras sobre drogas ou clínica, os processos dentro da igreja ajuda? Olha, o que eu acredito, não no processo de uma palestra, eu sempre acredito que nós devemos ter uma questão continuada, algo continuado dentro da igreja. Então nós temos ali um trabalho para juniores, um trabalho para a mocidade, sempre o foco da questão da droga, mas, ou seja, você pode fazer ali gincana, você pode fazer ali, ou seja, uma questão trabalhada, a questão da vida saudável, uma boa alimentação. Trabalhar de uma maneira inteligente. Buscar outras fontes de prazer, que não seja a droga. Porque nós já temos todas as endorfinas dentro de nós que produzem o prazer. As pessoas, quando querem buscar um maior prazer, ela vai buscar um prazer externo e aí cai no campo da droga. Então, muitos de nós não alertamos por isso, que nós precisamos trabalhar todas essas questões, em todo o contexto, para trabalhar uma questão de novo estilo de vida, uma vida saudável, e aí esse acaba entrando no campo da droga. Nós, na verdade, do CREDEC, na Igreja Batista Lagoinha, nós temos trabalhado algumas frentes. Uma das frentes é, primeiro, mostrar o líder, ou seja, o que é, diante dessa problemática da droga, o que a igreja pode fazer. Então, nós vamos até a igreja e pegamos a liderança e oferecemos ali um curso para essa liderança. Para eles compreenderem o processo da dependência. Inclusive, financiado pelo governo de Minas, é um curso gratuito, de fitas de DVD, que é onde ele tem a questão ele entende a questão da dependência química como doença, o que fazer, o sentido de rede, né? Porque nós, quando falamos de rede, nós temos dentro, quando a gente fala no meio evangélico, a gente tem rede só de célula, mas a rede de serviço de saúde que está estabelecido próximo de toda casa, de todo local, você tem um local onde pode se tratar a dependência química, você tem um técnico perto. Acessível, então. É acessível. Então, há uma falta de desinformação. Diante que eu tenho uma pessoa que tem problema com álcool ou com droga, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, buscar ajuda e informação. Buscar uma informação. Aonde? Primeiro lugar que eu busco, é o mais perto de casa, é a atenção básica. Então, eu vou no posto de saúde. No posto de saúde, eu tenho ali as pessoas que vão me orientar o que necessita. Então, ele vai ter um acolhimento com o clínico para saber a questão clínica, qual é o problema que está acontecendo, porque existem muitos mitos no nosso meio. Porque as pessoas viram e falam assim, você está com problema de depressão. Não, o seu problema é demônio.